podemos sozinhos. Nós necessitamos do poder da ação do Espírito Santo. Nós necessitamos, por esse Espírito Santo, sozinhos. Eu não posso, você não pode. Eu achei bem significativo, porque enquanto nós colocávamos aqui as intenções, um senhor veio correndo e deu sinal, ele ali, ó, e levou o seu pedido para a produção. Ele pedindo pela saúde de Sebastião e Sebastiana. São vocês? Olha aí, seu Sebastião e dona Sebastiana. Nós sozinhos, nós não podemos. Além de sermos necessitados de Deus, da força e da ação do seu Espírito, nós precisamos uns dos outros. E é por isso que o Amor Vencerá está aqui, para orarmos uns pelos outros, colocando aqui o seu nome na barquinha de nosso Senhor, que recolhe os nossos pedidos, porque sozinhos nós não podemos. Cantemos mais uma vez. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos a quem se assemelha todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e ela imediatamente desabou, e grande foi a ruína. Nós estamos em especial neste Amor Vencerá orando pelas famílias. E com essa palavra de Deus nós percebemos que naturalmente o ser humano se preocupa com as aparências, com aquilo que visivelmente nós estamos vendo que tem destaque, que é valorizado pelo mundo. E hoje, se falando em destaque e curtidas, é uma corrida desenfreada, que às vezes você está curtindo algo que não convém para a sua fé, para seus valores, mas como está na moda, você vai lá e pá. Então, naturalmente, o mundo é assim. Somente que, em se tratando de uma construção, quando nós vemos uma casa, um edifício, uma construção muito bem aparente, bela e bem feita, com certeza, ela demonstra essa beleza que enche os nossos olhos, mas aquilo que a gente vê, mas a gente esquece que, em se tratando da construção, ela precisa ser forte, resistente,
profunda para sustentar aquela beleza nos tempos de tempestade, porque senão a construção, o edifício vai ruir, vai cair. Então, Jesus nos ensina nessa passagem bíblica, para podermos construir bem, nós precisamos ter a nossa vida, ter a nossa família alicerçada com bases que não tenha comprometimento nem fragilidades. A base é muito importante. Se porventura um mestre de obra, padre, uma vez eu quis fazer um curso de mestre de obras, porque eu gosto muito dessa área. Eu não fiz engenharia civil, fiz outra área, mas eu sempre gostei de mexer com essas coisas. Mas não tinha, foi tão disputado que eu não consegui a vaga para fazer, de tanto que eu gosto dessas coisas. Mas se o mestre de obra, ele não for firme na base da construção do alicerce, qualquer coisa que acontecer, quem vai ser o responsável? Ele, que não verificou a profundidade e a firmeza daquela base que precisava ser bem construída para ali se erguer aquela casa, aquele edifício belo, bonito, que vai abrigar muitas pessoas. Da mesma forma, e neste caso aqui, nós precisamos gastar tempo, suor, lágrimas, nos empenhar para construir bem e ter uma base sólida para sustentar a nossa família em todos os aspectos. E isso de maneira pessoal, como de maneira coletiva, é a nossa família da mesma forma precisa. E um ponto especial, porque quando Jesus vai falar da construção na rocha firme, também tem o capítulo 6 de São Mateus, mas eu escolhi esse de Lucas, por quê? Porque a primeira ele vai falar nesta tradução de que quem ouve a palavra de Deus e põe em prática é aquele que sabe construir com profundidade. Então, o primeiro ponto é a questão da obediência. Invocar o nome de Senhor, isso é fácil. Impedir a bênção a Deus, isso é fácil. Mas invocar o nome do Senhor, sem colocar em prática a sua palavra, os seus princípios, e não decidir obedecer a palavra do Senhor, isso vai trazer uma fragilidade imensa na base da vida de qualquer pessoa. Então, o primeiro ponto em destaque que eu mergulhei nessa palavra, Padre Carol, é a questão da obediência à palavra de Deus. Quem ouve, põe em prática, porque a palavra de Deus nos ensina a nos comportar como esposo, como esposa, como filhos de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina. A palavra de Deus ensina a conduta para os esposos. A palavra de Deus ensina a conduta dos filhos. A palavra de Deus é esse norte, é esse guia. Então, a obediência à palavra de Deus nos leva a submeter o que Ele nos orienta para colocar em prática na nossa vida. Obedecer começa pelo ouvir. Pelo ouvir. À vontade, Padre. Exatamente isso. Vou ler mais uma vez o primeiro versículo que foi lido, versículo 46, para que fixe no seu coração tudo aquilo que já está sendo posto, em oração para cada um de nós. Porque me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós rezamos, nós temos que colocar isso em prática. Quando nós clamamos o nome do Senhor, nós temos que realmente, como foi dito, obedecer, ouvir e colocar em prática. Porque muitas vezes nós temos o mau hábito, podemos dizer assim, de só clamar, de só rezar, mas de não obedecer e de não confiar. A confiança em Deus passa
pela obediência. A confiança em Deus passa, né, em eu acreditar nessa misericórdia, nesse amor de Deus. A confiança em Deus, colocar aquilo que nós temos que colocar todo santo dia em prática, para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, para construir, né, este lar, né, para edificar esse lar. Eu costumo dizer assim nos encontros de noivos, né, que o pessoal está se preparando para casar, qual que é a diferença entre uma casa e um lar? A casa, ela é construída no seu alicerce ali, nas ferragens, a areia, o cimento, ela é erguida com os tijolos, tudo bem, a casa é construída dessa forma, mas o lar é construído por meio do diálogo, da oração. Famílias que rezam não dão brecha para o demônio entrar, famílias que rezam não dão brecha para traição entrar, famílias que rezam não dão brecha, né, para que a maldade entre. Assistir coisas que nos edificam, né, ver coisas que nos edificam, ler coisas que nos edificam. A gente pode perceber, querido filho e filha, você que está nos acompanhando, vocês que estão aqui, quantas distrações nós temos ao longo do nosso dia, que vai tirando de nós essa edificação do lar. Quantas distrações nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, que vai tirando de cada um de nós esta possibilidade de edificação. Quantas famílias, infelizmente, estão sendo destruídas por mentiras, por fofocas, porque o alicerce não está em Deus. O alicerce está em si mesmo. É por isso que o texto é claro. Por que me chama de Senhor, Senhor, se não obedece aquilo que eu digo? Obedecer a Deus é difícil? É. Obedecer a Deus não é fácil. É um sinal de entrega. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento da lei de Deus, costumo dizer sempre, não é fácil amar Deus sobre todas as coisas. Eu só vou consegui-lo amá-lo se eu fizer experiência de ser amado por Ele. Se a minha família fizer experiência de ser amado por esse Deus. E essa experiência acontece por duas vias. Leitura da palavra, o conhecimento técnico, podemos dizer assim, a leitura da palavra, a leitura do catecismo e também o encontro íntimo com Deus, que é o que está acontecendo aqui esse final de semana na Canção Nova, nesse acampamento. Vocês que já estão aqui, que estão chegando, que estão a caminho, vocês que irão acompanhar esse final de semana intenso por oração da família, coloque em prática aquilo que nós rezamos todos os dias. Senhor, Senhor, o Senhor é o Deus da sua vida. Meu irmão, minha irmã, não desista da sua família. Você, pai e mãe que está nos ouvindo, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista de rezar, de lutar, de confiar, de pedir. Deus ainda tem um plano maravilhoso de reconstrução na sua família. Reze mais, confie mais, busque mais, alicerce a sua família, querido filho e filha, na base da igreja, na base das Sagradas Escrituras, na base da Eucaristia, na base da confissão sacramental, que também nos aproxima muito de Deus. Quantos pais que estão nos ouvindo, que estão aí 10, 12, 15 anos sem se confessar? Quantas mães que estão nos ouvindo, você mesmo que está aqui, há quanto tempo você não se confessa? Dê o testemunho para os filhos de vocês, para os netos de vocês. Finalizo essa pequena parte dizendo, Deus ainda tem um plano de amor para vocês. Não morreu. Não importa a dificuldade que vocês estejam passando, não importa os intempéries que vocês estejam passando, Deus olha para a família de vocês com um olhar de amor, de caridade e de ternura. Abra-se a esse amor de Deus, abra-se a esse Espírito Santo de Deus que foi cantado há pouco, abra-se a essa palavra de Deus que foi lida, uma palavra profética na sua vida e na vida da sua família. Gostaria de partilhar, né, Antonieta, quando você falava da construção, você sabe que meu pai é pedreiro, né? Sim, sim. E a gente está com uma obra lá em casa, né, do nosso estúdio, e eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, o senhor ajuda a gente lá, constrói lá para a gente o nosso estúdio? Ele falou, depois da cirurgia eu não posso pegar muito peso, então vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que fazer a massa, né, tudo. Aquele processo que ele não puder fazer, a gente vai fazer, né, meu marido e eu, mais meu marido. Então, como é interessante essa questão, né, de trazer a comunhão, né, entre nós, a união entre nós, porque ninguém pode nada sozinho, mas também querer que ele construa e fazer isso acontecer. Eu preciso contribuir para que o que eu peço a Deus aconteça na minha vida. Não é simplesmente pedir
e esperar cair do céu, né? Então, é agir, é trabalhar, né? Como o padre bem disse aqui, né? Confissão, missa, palavra, terço, enfim. Só queria partilhar mesmo isso, porque eu fui ouvindo, eu falei, cara, tudo na nossa vida fala com a gente, né? Então, diante desse gesto simples do meu pai, de falar, olha, eu construo para você, mas você vai precisar mexer a massa. Aí vem o esforço da vida espiritual, né? A gente quer construir uma coisa, vem o esforço da vida espiritual. Não é fácil. Não. É rezar, meu irmão, minha irmã, é confiar. Mas, sobretudo, rezar. Dobrar o seu joelho no chão, rezar o rosário diariamente, ir à Santa Missa, se possível, diariamente, e ter uma vida de mudança, uma conversão radical de mudança todo santo dia. Perfeito, Carol, porque depois da queda de Adão e Eva, tudo que o ser humano conquista é pelo esforço, inclusive a vida espiritual. Não existe uma construção de vida espiritual sem esforço. É preciso suar, por isso que é preciso buscar com profundidade, é preciso cavar fundo, firmar o alicerce sobre a rocha, é necessário refletir. É necessário se aprofundar, é necessário permitir que Jesus seja o centro da vida. E para Jesus ser o centro da vida, ser o centro da família, é preciso deixar que Jesus entre em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Em todas as áreas. E isso comporta o esforço. Carol, na construção lá do estúdio, o pai dela não vai poder cavar, mas o Guilherme vai cavar, a Carol vai buscar a terra lá do buraco que vai cavar para fazer o alicerce, talvez um amigo, o outro vai lá para buscar no carrinho, levar, trazer a massa. Existe o esforço e o bonito, Carol, que é o esforço da família construindo junto, hein, padre? Exatamente, você falou uma coisa muito interessante. Alguém vai ajudar a Carol. Tem amigos que te levam para Deus. É verdade. Tem amigos que se esforcem com você. Tem amigos que rezem por você. Tenham amigos que santifiquem, né, de repente, aquilo que precisa ser santificado na sua vida. É um esforço diário, é uma comunicação diária em Deus. Esforçai-vos, vai dizer, se não me engano, no Colossenses, para buscar as coisas do alto. Sempre a nossa vida, a gente pode ser bem honesta, por vezes a gente quer que as coisas caiam do céu, pronta. Então. Não, é um esforço muito grande. É um esforço, seja você um amigo de Deus que leve Deus para as pessoas, ou se aproxime de pessoas que levem Deus a você. Mas nunca deixa, meu irmão, minha irmã, de confiar, de se esforçar e de rezar, jamais. Jamais. E o terceiro ponto, Jesus é a rocha firme que nos sustenta. Jesus vai entrar aqui, escondido no véu do sacramento, na Santíssima Eucaristia, para ser adorado e amado por nós. Ele é essa rocha firme, Ele nos sustenta, porque todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades, furacões, estamos sujeitos a passar por tribulações, por provas. Como é o nome mesmo daquele... tornado, né? Tem mini tornado. A primeira vez que eu vi um mini tornado lá no Paraná, eu não consegui nem sentir medo. Quando vi aquele, igual a gente vê no filme, aquele tufão gigantesco girando na nossa frente, a ponto de quase só não levou o ambiente onde nós estávamos, porque a Santíssima Virgem Maria segurou, porque quando ele passou, o que estava ao nosso lado estava tombado. E eu não tive nem a chance de sentir medo, porque ou a gente acudia quem estava com medo, ou desabava junto quem estava com medo. Nenhum de nós estamos sujeitos. Tanto na vida espiritual como na questão física, nós não estamos sujeitos, até porque o próprio Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de São João, vai nos dizer que no mundo nós teremos
aflições. Mas aí ele vai dar a dica perfeita. Coragem, eu venci o mundo. E se nós estamos com Cristo, nós venceremos o mundo. Por isso não desanime, aguente firme. O Padre Jonas, quantas e quantas vezes neste palco, bradou em bom e em alto som: aguenta firme, meu filho. Fala para seu irmão do lado aí: aguenta firme. Aguenta firme. Fala lá: aguenta firme, meu irmão. Fala para ele: aguenta firme. A tormenta é grande, a tormenta vem, a tempestade vem, o sofrimento, as aflições, mas nós estamos alicerçados em Cristo Jesus. E quem está com Cristo vence. Quem está com Cristo vencerá. Por isso o amor vencerá. O amor jamais será derrotado. O amor já venceu. O amor vence e já venceu e vencerá. Nós estamos alicerçados na rocha. E por que nós estamos alicerçados na rocha? Porque nós vamos cavando para fazer a base, para fazer um alicerce seguro e profundo para nos sustentar, como Carol mais Guilherme vai fazer na construção desse estudo. Você precisa se esforçar e cavar. Fala para seu irmão aí. Carol já vai fazer mesmo, hein, Carol? Fala aí, você precisa cavar fundo, você precisa buscar com profundidade a palavra de Deus, os sacramentos da igreja, o catecismo. O que é que vai no alicerce, minha gente? É pedra, cavar o buraco, né, Carol? O que é que teu pai falou que vai colocar no alicerce? As ferragens, a pedra, a areia, vai medir, vai cavar, enfim. Eu não tenho muita experiência nessa área, não. Pois é. Então, meu querido, minha querida, você vai cavar, porque o seu alicerce precisa ter profundidade para aguentar a tempestade, não é verdade? Então você vai cavar na palavra de Deus, você vai cavar na vivência dos sacramentos, você vai cavar na experiência de buscar o Senhor na oração, no santo texto, na palavra de Deus. Fala para seu irmão aí: se vire e vem cavar. Fala para seu irmão: cave profundo. É com profundidade. E a profundidade requer e exige o nosso esforço. Quem é que nos ajuda no esforço? O Espírito Santo. Porque sozinho nós não. Vamos cantar mais uma vez, Carol? Sozinho, sozinha, eu não posso. Fala: eu preciso do Espírito Santo para cavar fundo, para ir fundo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Não é aquilo que eu quero para mim, é o que Deus quer para mim. Sozinho eu não posso mais viver. Não tenha medo do que Deus quer e deseja para você. Não tenha medo, deixe que o próprio Espírito Santo traga para você o desejo de Deus
para a sua vida, para o seu coração. E o desejo de Deus para a sua vida, para o seu coração, é não desistir da sua família, da sua casa, mesmo com a tormenta, mesmo com a tempestade, mesmo com os sofrimentos, mesmo com a situação difícil e dolorosa, que quanto mais você reza, parece que nada está acontecendo. Mas eu vou dizer para você, nenhuma oração fica sem resposta. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a perseverar. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a esperar com esperança o tempo de Deus, a hora de Deus, a hora da manifestação do poder de Deus na nossa vida, dentro da nossa casa. Repete comigo: eu espero, Senhor. Eu espero, Senhor. A tua manifestação. A tua manifestação. Na minha vida. Na minha vida. Na minha casa. Na minha casa. Nas situações familiares que eu não estou dando conta. Nas situações familiares que eu não estou dando conta. Mas eu espero em Ti. Mas eu espero em Ti. Eu desejo que o meu coração agora se abre com profundidade para Te adorar na Santíssima Eucaristia. Para Te adorar na Santíssima Eucaristia. Porque esta adoração é base do meu alicerce. É base do meu alicerce. Compõe a profundidade do meu alicerce. Compõe a profundidade do meu alicerce. Eu quero adorar. Eu quero adorar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Eu quero amar, eu quero ser